é obrigatório o uso de seringas com ponta de metal. Essa é uma original, e quando eu construí o motor, esta ponta quebrou. E o outro motivo, porque a ponta de metal tem o seu orifício com maior diâmetro, não impedindo a passagem de ar. Também recomendo ter um cuidado para que este pavio não encoste na seringa de vidro quando estiver aquecido. Acontecendo o que me aconteceu com essa seringa, ela trincou. Repare no movimento do volante. Este movimento deve ser contínuo, sem paradinhas. Isso representa pouco atrito. É obrigatório que o motor faça esse movimento contínuo, sem paradinhas, para que tenha um perfeito funcionamento do motor. Vamos colocar a correia no gerador. Até 10 lâmpadas de LED. Agora sem o gerador, rotação livre. Em rotação livre. Se mantém mais ou menos em 1000 RPM. Neste momento, este motor está trabalhando sem regenerador. Já retirei os parafusos. E aqui está o cabeçote de videocassete. Temos dois cabeçotes de videocassete, na qual iremos fazer o virabrequim. Essa peça iremos usar para fazer o aperto no eixo.
Vou recolocar o rolamento no seu devido lugar. Vamos reaproveitar as duas roscas para fixar o suporte do virabrequim. Vou fazer mais duas marcações. Com esse furo maior, a cabeça do parafuso se esconde dentro da peça. Esse pedaço de metal de um roupeiro, recorto ele. Vou colocar essa chapa de alumínio como um reforço para o chassi do motor. Pronto. Parafusar esse suporte. Vamos desmanchar essa gravadora de DVD. Vamos reaproveitar essa carcaça de motor e essa outra carcaça de motor. Vamos abrir o motor. Retirar o ímã. E vamos fazer um corte para tirar essa tampa. Estou lixando com a serrinha a polca para depois fazer a solda com o estanho. Primeiro eu aqueci a peça e depois eu passo a solda. Agora vamos reinstalar o ímã no suporte. E aqui estão prontos os dois suportes. É necessário retirar essa folga, por isso que vou colocar um preenchimento com a lâmina de latinha. Vou recortar a lata. Vou recortar uma tira dessa lata. Vamos recortar essa tira. Praticamente não tem mais folga, é só passar a cola. E para garantir, também passo cola ao redor, cola de silicone de alta temperatura.
de dentro desse rádio de carro de toca-fita auto-reverse. Vou retirar este volante para fazer o virabrequim. Faço uma marcação. Tornando prático para montar e desmontar. Vamos pegar esse outro cabeçote de videocassete e reutilizar como contrapeso. E agora eu vou recortar essa peça. Recortei nesse formato. E também refiz um furo maior para caber com folga. Fazer duas marcações. Os dois pontos para fazer o furo. Dois discos de corte que irei usar para fazer o volante. E com este cano de PVC de 20 farei o alinhamento dos discos. Fazer a marcação. Cortado o cano de PVC de 20 milímetros. Colocar umas arruelinhas. Vamos montar o contrapeso. Coloquei esse terceiro parafuso para que o volante não ficasse torto. Vou mostrar para vocês onde retirar a biela para fazer o virabrequim do motor, todo ornamentado. Este é um HD de notebook. Retire esse ímã. Já também desparafusei a biela. E aqui está ela. E aqui está ela recortada. Essa é a barrinha de conector de luz original. Retiro o plástico. Uma chapinha de metal comum de algum aparelho eletrônico. Recorto semelhante a esse formato. E depois soldo em cima do metal. E com parafuso farei a rosca. E aqui está o conector de luz soldada na chapinha de metal, na qual foi parafusada na biela em alumínio. Bracinho de HD, toda rolamentada. Irei parafusar a biela. Colocarei essa buchinha para que a biela não encoste nos parafusos.
Vamos retirar o eixo. Aqui fiz as marcações para o recorte do cabeçote de videocassete. E aqui está ele devidamente recortado. Esse é um dissipador de calor de processador de computador, na qual recortei. O centro da peça. Broca 6. E por fim, a broca número 7. Pronto. Parafusado contrapeso. Vamos à fixação de um raio de 2,5 mm. A haste do motor me dá o parâmetro exato para fazer o furo. A altura dessa seringa, o centro dela deve estar alinhado com o centro do eixo do virabrequim. Regulado a altura, faço o corte nessa rosca sem fim. Duas marcações para fazer o suporte da parte superior. Instalar o suporte da lamparina. Afixando o cilindro frio. Afixando mais um suporte de apoio. Este é o pistão quente. Se essa manivela estiver nesse sentido e a manivela do pistão frio nesse sentido, o motor irá girar no sentido horário. Caso a manivela estiver nesse sentido, o motor girará para o sentido contrário. Fiz o aperto final no eixo.
O alinhamento das hastes deve estar perfeitamente alinhado. Essa está boa. Essa, mais ou menos. Uma seringa de 10 ml. E assim ela vem nova. E ela não desliza. Terá que ser feito um polimento. Primeiro irei polir com essa lixa super fina de polimento de verniz de carro. Deverá ser feito com água e lixado no sentido vertical. E ficar girando a peça e lixando, girando e lixando. Sem pressionar muito. Ó, sem atrito. Repare, fica girando sem atrito e veda ao mesmo tempo. Vou lixar aqui para passar Durepox. Ideia do meu amigo Armando. Deixo o canal dele aqui embaixo. Repare que agora o vidro está lixado e não terá problemas da cola se soltar. Vou cortar a cabeça do raio ao meio. Corto este raio, semelhante a esse pedaço. Coloco essa arruela. Vou colocar esse terminal somente para sua praticidade. Vou envolver o êmbolo com guardanapo para proteger contra a sujeira do Durepox, que irei colar nessa extremidade. Vamos misturar as duas colas. E agora que a mistura está boa, vamos colar. Está passada a cola. Após 24 horas de secagem, está colado. Vamos retirar o papel. Retirada do terminal. E agora, com esse pó de polir para-brisa automotivo, farei o acabamento final no pistão praticamente pronto, antes de ser lubrificado com silicone de painel automotivo. É uma finíssima camada de areia na qual você vai polindo o vidro. Agora você enxágua bem na água. Coloco água quente. Agora vamos secar. Fazer a secagem interna da seringa. Fazer um polimento interno com pano seco de calça jeans. E por fim, passar um pano seco no pistão. Vamos passar silicone vegetal de painel automotivo, será o lubrificante. Serão feitas 3 camadas, deixado secar, depois reposto de novo. Deixa secar, depois repassa de novo. E após o silicone seco, faça um novo polimento
para tirar o excesso. Repare, sem atrito. Com este outro volantezinho de toca-fita, vou usar este eixinho para fazer a articulação da biela. Colocar esse eixinho nessa chapinha de metal. Passo a solda ao redor. Estou tirando o verniz do conector de fio de luz, com um diâmetro interno de 6 mm. Está soldado o conector de luz na chapinha de metal. Colocar a arruela de pressão. Colocamos o pistão frio e o pistão quente. Regulamos o pistão mais ou menos a essa distância, mais ou menos 1 ml. Colocamos o outro, a articulação. E aqui faremos o corte. A manivela virada no sentido do pistão quente, sendo que o pistão fica mais ou menos em 3 ml, entre o 4 e o 2. Com o estilete, recortamos a lata Red Bull. Um suporte para a lamparina, ou queimador. Usaremos um tubo de alumínio de 5 mm de diâmetro. Com uma chave Phillips, iremos alisar o tubo. Como não é possível encaixar o tubo, vamos alargar com esta chave. Não é necessário cola para a vedação. Vamos recortar aqui. Um caninha de plástico 6.1 mm. Usarei essa lata que é o que mais se aproxima das duas pontas. Vou dobrar este caninho em volta dessa lata. Aqui está com a mangueirinha. E agora o encaixo nessa seringa. Para testar a vedação, deverão puxar os dois êmbolos e segurar por um determinado tempo de uns 20 segundos. E ao soltar, eles deverão retornar para o mesmo ponto. Está comprovada a perfeita vedação. E a instalação do gerador.